A guerra em Gaza pode ter diminuído de intensidade, mas a liderança de Israel agora está envolvida em uma batalha interna. A esquerda desconfia do governo, a direita dos tribunais. No meio disso, um público traumatizado cobra a verdade sobre as falhas de 7 de outubro enquanto vê seus líderes brincando, dança das cadeiras. Essa disputa de poder pode abalar a segurança nacional. Vamos analisar no programa de hoje. Vamos começar após 7 de outubro. Havia uma pergunta na cabeça de todo mundo. Como, em nome de Deus, um evento tão absurdo pôde acontecer? Mesmo com supostas melhores capacidades militares e de inteligência do mundo, tudo aconteceu em poucas horas. Até que as teorias da conspiração começaram a surgir, que foi um trabalho interno, o que espero que agora você já saiba é falso. O 7 de outubro não foi intencional. Na verdade, décadas ignorando um sistema com falhas tão óbvias e gritantes tornaram esse evento possível. E quem ignorou esses problemas? Muitos acharam que o líder de Israel por anos teve envolvimento. Bibi deveria renunciar? A esquerda achava que sim, com certeza. Ele governava o país quando ocorreu, sendo o responsável. Muitos da direita achavam que talvez não fosse o momento. Precisamos vencer a guerra, resgatar reféns e evitar mais agitação. Indo ao ponto. Além do Bibi, outros fatores podem ter influenciado o que deu errado, como o estado profundo. Aliás, não é como se o Bibi estivesse se oferecendo para recuar, na verdade, foi exatamente o oposto. Ele se recusou a assumir responsabilidade publicamente e só aceitaria uma investigação após o fim da guerra. Isso levou muitos a acreditarem que ele prolongou a guerra para evitar assumir responsabilidade, e assim a demanda por uma investigação pública começou a crescer. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Hoje vamos explicar seu significado. Não será surpresa para você que os países frequentemente acabam cometendo erros colossais que prejudicam os civis. Mas qual governo quer admitir seus fracassos? Poucos. É aí que entra uma investigação pública. É uma das principais ferramentas da democracia para se proteger da corrupção, incompetência e abuso de poder por meio da responsabilização. Quando algo dá errado em um país, o público merece saber o que aconteceu, por que aconteceu e como isso será evitado. Da próxima vez que um grupo de pessoas for escolhido para investigar o que deu errado por meio de uma investigação pública, a grande questão é quem faz essa investigação. Em Israel, há formas de lidar com isso, já que infelizmente temos histórico de eventos que exigiram investigação. Como a Guerra do Yom Kippur, que surpreendeu Israel, ou a Segunda Guerra do Líbano, um grande fracasso. Esses e cerca de outros 20 eventos tiveram em Israel uma Va'adat Hakira Mamlachtit, ou Comissão Estatal de Inquérito. Comissões estatais são os órgãos investigativos mais independentes e influentes em uma democracia. São aprovadas pelo gabinete ou Knesset, mas atuam de forma totalmente independente. Logo depois, um grupo de pessoas é escolhido, na verdade, pela Suprema Corte, e são elas que investigam o evento. Uma vez formada, o governo não pode controlá-la. Normalmente, os membros são juízes aposentados ou especialistas seniores em áreas como militar, inteligência ou finanças, escolhidos por, idealmente, não poderem ser pressionados politicamente. A comissão tem poderes muito fortes. Ao iniciar uma investigação, pode convocar qualquer pessoa para depor e exigir documentos de agências, inclusive das Forças de Defesa de Israel ou do Mossad. Eles podem ouvir testemunhas sob juramento, emitir conclusões que encerram carreiras e sugerir reformas nas Forças Armadas, inteligência ou ministérios. Mesmo nos sistemas de emergência, uma investigação comum reúne evidências e ouve depoimentos, geralmente públicos e televisionados. Como o público quer saber, analisará as falhas e fará um relatório mostrando responsáveis e mudanças necessárias. Isso passa a integrar o registro oficial de Israel. Isso pode levar anos para descobrir a verdade e alcançar a justiça. Atualmente, há níveis variados de comissões conforme a gravidade, mas a Comissão de Estado é a mais poderosa e respeitada. É isso que o público israelense realmente deseja. Infelizmente, já temos histórico dessas comissões. Após a Guerra do Yom Kippur em 1973, o governo israelense criou a Comissão Agronati para investigar as informações disponíveis antes da guerra e sua avaliação. E as decisões tomadas pelas autoridades militares e civis, o governo, assim como a prontidão e o posicionamento das forças de defesa de Israel, foram analisados. A comissão realizou diversas sessões e ouviu dezenas de testemunhas. Em 1974, um ano depois, emitiu um relatório provisório apontando graves falhas de inteligência e prontidão.
A surpresa e a gravidade do início da guerra foram marcantes, mas o mais importante são as consequências políticas. As conclusões foram centrais para a renúncia do primeiro-ministro e do ministro da Defesa, representando uma das maiores consequências de uma comissão estatal em nossa história. Há outros exemplos, como após a Segunda Guerra do Líbano, em 2006, marcada por críticas ao desempenho das forças de defesa de Israel e as decisões da liderança política. Israel criou a Comissão Vinograd para investigar o que deu errado, embora tenha começado como uma revisão governamental. Isso é importante. Depois, ela recebeu poderes iguais aos de uma comissão estatal completa. A comissão investigou detalhadamente os fatos, analisou militares e políticos e apresentou um relatório atribuindo responsabilidades estratégicas e operacionais. Depois, recomendou amplas reformas na doutrina de defesa de Israel e na coordenação civil-militar. Esses exemplos mostram como, quando Israel realiza uma investigação séria e independente, os resultados podem ser responsabilização pública, reformas estruturais e, em alguns casos, grandes mudanças políticas. Essas comissões são importantes, pois Israel é um país pequeno com desafios de segurança complexos. E sem investigações independentes, as instituições envolvidas teriam que se investigar, o que normalmente, como você provavelmente pode imaginar, não funciona. Na verdade, veremos que estamos vendo provas disso em tempo real neste momento, só para você saber. Essas comissões raramente mudam políticas, ainda mais com o único Bibi Netanyahu. Uma das grandes reclamações feitas contra ele por seus críticos é que, quando uma comissão o responsabiliza, ele não deixa o cargo. Como na trágica debandada durante a peregrinação de Lag Baomer na Alta Galileia, em que 45 pessoas foram esmagadas até a morte. Em 2021, o governo criou uma comissão estadual completa para entender como isso poderia acontecer. A comissão foi nomeada e seus membros foram posteriormente escolhidos pela Suprema Corte. De acordo com a lei que autoriza investigações estaduais, foi somente em março de 2024 que a comissão finalmente publicou seu relatório final. Ela responsabilizou altos funcionários, como o então premier Benjamin Netanyahu, pelo fracasso em lidar com riscos de segurança conhecidos e recomendou reformas na gestão de multidões, infraestrutura e policiamento de eventos. O relatório destacou falhas sistêmicas, anos de negligência, manutenção ruim e alertas ignorados. Não foi apenas um erro pontual. Como os críticos observaram, essa investigação mostrou novamente que não existe uma cultura de responsabilização quando se trata de tragédias e dos sistemas de segurança pública e administração civil de Israel. 45 pessoas foram esmagadas até a morte porque o sistema ficou preguiçoso em realmente fazer o que é necessário para garantir a segurança. Quem é responsável por isso? Essas perguntas estão sendo investigadas. Esses três exemplos mostram, aliás, a diferença entre os tipos de comissões. O impacto delas pode variar, mas elas são extremamente importantes para a responsabilização e, mais importante ainda, para mudanças públicas. Então, tudo isso parece ótimo. Após uma tragédia pública, o governo pede que a Suprema Corte escolha um grupo para investigar e responsabilizar os envolvidos. Eles vão apresentar as informações ao público e então as coisas vão mudar. E, em teoria, isso parece bom. No entanto, se você tem acompanhado, você sabe disso. Em Israel, infelizmente, ser juíza da Suprema Corte não significa que você não pode ser pressionada politicamente. Na verdade, é exatamente o contrário. Aqui. A Suprema Corte é extremamente política, né, apesar de não ter um mandato público para isso. Isso coloca o Estado em um dilema. Uma comissão de inquérito estadual em Israel é legalmente vinculativa para o governo, o que significa que suas recomendações para reformas, novos procedimentos ou mudanças institucionais devem ser implementadas, embora não possa prender ninguém diretamente. Suas conclusões sobre responsabilidade pessoal não são criminais, mas frequentemente encerram carreiras, forçam renúncias, impedem futuras nomeações e prejudicam reputações de forma permanente. Embora a comissão não possa indiciar, ela pode encaminhar provas de crimes ao promotor estadual, como a procuradora-geral, efetivamente desencadeando investigações legais e garantindo a responsabilização no sistema político e militar de Israel. Embora superficialmente ouvimos que nosso governo e Netanyahu não querem essa investigação, bem, na verdade precisamos entender que é um pouco mais complicado do que isso. Isso seria entregar diretamente a responsabilidade pelo que aconteceu em 7 de outubro à investigação sobre isso. Para as pessoas que têm feito uma verdadeira caça às bruxas contra o nosso governo, contra os oficiais políticos.
E embora queiramos a busca pela verdade, isso complica um pouco as coisas. Porque, como sabemos, nossa Suprema Corte é muito precipitada. Vimos como ela pende tanto para a esquerda e busca continuamente bloquear, remover e minar nosso governo de direita. A Suprema Corte tem ajudado diretamente o Procurador-Geral e o advogado das Forças de Defesa de Israel em encobrimentos inacreditáveis, que, como sabemos, estão em apuros. E posso dizer que muitas pessoas perderam a confiança neles. Embora a Suprema Corte seja, teoricamente, uma instituição elevada e poderosa que preserva muita integridade, a realidade, na prática, tem sido um pouco diferente. Eles são tão publicamente e orgulhosamente inclinados à esquerda. Isso significa que não acredito que uma investigação escolhida pelo povo seja confiável. O governo sente o mesmo. Veja, os fatos são simples. A grande pressão pública por uma comissão estadual independente para investigar o que ocorreu em 7 de outubro. Segundo pesquisa de 2024 do Instituto de Democracia de Israel, 90% dos israelenses, 90% em todas as linhas políticas, étnicas e religiosas, apoiam a criação de uma comissão como essa. Posso dizer que essa é provavelmente a primeira vez que 90% dos israelenses concordam. A questão aqui não é se deve haver uma investigação, porque sim, precisamos saber o que aconteceu e precisamos fazer mudanças. A questão é como realizar uma boa investigação. Isso revela um grande problema que enfrentamos aqui. Em Israel, há profunda desconfiança entre a direita e a esquerda. A esquerda quer que a Suprema Corte escolha quem está na comissão porque acredita que o governo é corrupto e irresponsável. A direita sente o oposto. Uma comissão formada pela Suprema Corte significa que ela já nasce com falhas e não há chance de realmente chegar à verdade. 2 anos depois, e com a eleição próxima, as pessoas querem respostas. Assim como a Suprema Corte, que está sendo acionada por várias pessoas em diversas ocasiões para obrigar o governo a criar uma comissão. Existem vários níveis de investigação. O mais alto é o estadual, mas também há investigações do governo e análises ou comissões informais. Há uma ressalva importante. Segundo a Lei de 1969, há previsão de comissões de inquérito estaduais. Existe uma exigência de que, se houver uma questão de vital importância pública, uma comissão seja instaurada, mas a lei só permite que o governo faça isso, não o obriga. O governo não é obrigado a criar uma comissão. Eles podem criar comissões governamentais, onde os membros são escolhidos pelos ministros. São menos independentes, mas podem ter poder de intimação se lideradas por um juiz. Como a Comissão Vinograd na Segunda Guerra do Líbano, essa foi uma comissão de segundo nível, mas ainda assim altamente eficaz, e o que chamamos é de comissão governamental. Por que isso é importante? A Suprema Corte afirmou ser preciso um órgão investigativo forte, mas não pode obrigar o governo a criar uma comissão estatal. Tribunais já decidiram que isso é decisão do governo, mas pode ser contestada se for considerada irrazoável. Há algumas semanas, eles exigiram que o governo explicasse por que não iniciou uma investigação dentro de 30 dias. Em resposta, o governo avançou para a formação de uma comissão independente, mas nomeada pelo próprio governo. Ou seja, o segundo nível, ou seja, os ministros do governo decidirão quem fará parte da comissão. Estão fazendo isso para evitar que a nossa Suprema Corte, corrupta, decida. Todos podemos entender como isso pode soar para quem não confia no governo. Essas pessoas estavam no poder em 7 de outubro. Elas não fariam de tudo para nomear pessoas para a comissão que as veriam de forma favorável? E essa é uma questão séria com a qual o público precisa lidar. Guarde esse pensamento, pois precisamos falar de outra coisa agora. A questão de quem conduz a investigação é importante, mas o que eles vão investigar é ainda mais importante. As opiniões divergem sobre quem é responsável pelo 7 de outubro. Temos as forças de defesa de Israel, que estão no terreno, temos a inteligência, que deveria estar coletando as informações, e temos o governo, que decide o que fazer com essas informações. Agora, eu entendo que é mais fácil culpar os políticos, porque é isso que fazemos. Culpar o governo pelos problemas faz sentido. Nós os elegemos para governar nosso país e quando isso falha, é porque eles não fizeram um bom trabalho. Além disso, nós realmente não sabemos muito sobre como funcionam as forças de inteligência. Isso é bom e ruim. É positivo manter a inteligência em sigilo para ser eficaz, mas negativo porque o segredo oculta problemas internos que poderiam ser resolvidos com responsabilidade. O terceiro grupo são as Forças de Defesa de Israel, poderia ser culpado, mas não é. Todos nós, exceto os críticos pró-protestantes, temos o maior respeito por eles.
Nós reverenciamos nossos soldados como devemos, mas também somos incrivelmente dependentes deles para a nossa segurança. Reconhecer que eles têm problemas é muito difícil para a maioria dos israelenses, principalmente no aspecto psicológico. Quase metade do país serviu ao exército e percebeu os problemas de eficiência, mas ainda é um tema pouco discutido. É meio que um tabu. As forças de defesa de Israel são sagradas. Esses três grupos atuam juntos e separadamente. E o sucesso do país depende de muitas maneiras da confiança e da coesão dessas entidades. Como vimos com Ronen Bar, chefe do Shin Bet, que se recusou a renunciar, o relacionamento entre essas partes tem sido bastante instável e cada vez mais político. Meses atrás, quando a guerra acalmou, Netanyahu decidiu que era hora de mudar. Ele trocou o ministro da Defesa, chefes das Forças de Defesa de Israel, Shin Bet, e só esta semana o chefe do Mossad. O novo chefe do Mossad é o ex-secretário militar, Roman Goffman. Ele substituirá David Barney em junho, sendo o primeiro israelense nascido na União Soviética a alcançar cargo tão alto. Goffman tem ampla experiência militar, atuou no sul do Líbano, Judéia, Samaria, Gaza e Colinas de Golã, e foi ferido em Sderot em 7 de outubro. Ele não tem experiência prévia no Mossad, o que é interessante porque o torna o primeiro externo nomeado para liderar a agência desde 2022. Curiosamente, embora Bibi pareça ter tido uma relação tranquila com o Mossad publicamente, nos bastidores a situação é diferente. A nomeação mostra a confiança de Netanyahu na estratégia ofensiva de Goffman e conclui a reformulação da liderança de segurança de Israel. Agora ele controla as forças de defesa de Israel, o Shin Bet e o Mossad, todos sob sua influência. Os espectadores mais atentos vão notar que o único líder que não foi substituído é Netanyahu. Mas isso pode mudar com as eleições chegando, se grande parte do público conseguir o que deseja aqui em Israel. Agora, há nova liderança nessas entidades, permitindo investigações mais tranquilas. Uma comissão precisaria analisar cada um desses grupos, ver como eles falharam individualmente e como os relacionamentos entre eles impactaram a capacidade de prever o que aconteceu. Isso é bem mais fácil quando os responsáveis pelos erros ainda não estão no comando. Mesmo assim, não é tão simples. Ao assumir o comando das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir iniciou uma investigação interna. A investigação buscava identificar o erro, o responsável e como evitar novas falhas. A investigação interna das Forças de Defesa de Israel sobre os ataques de 7 de outubro analisou o uso de inteligência, decisões operacionais, troca de comando, desempenho dos oficiais, reuniu documentos e depoimentos, identificou falhas e sugeriu reformas. Tipo, a gente sabe que algumas pessoas viram o que estava acontecendo em Gaza antes de tudo. Como isso não chegou aos altos escalões? A investigação terminou. Que surpresa! Ocorreram falhas graves. Eles apontaram erros dos oficiais e sugeriram mudanças nos procedimentos e na coordenação das unidades. Mas uma análise mais profunda feita pela investigação Torjuman, que foi uma investigação sobre a investigação, mostrou que ela estava, na verdade, incompleta e inadequada. O novo responsável não fez um bom trabalho ao revisar o que aconteceu. Lacunas críticas permaneceram e houve uma responsabilização muito limitada. Só 2 oficiais intermediários foram punidos ou removidos, enquanto o chefe das Forças Armadas e a inteligência ficaram intocados. Como? Enquanto falhas sistêmicas mais amplas e responsabilidades da alta liderança basicamente ficaram sem ser abordadas. Isso aumentou a frustração pública com as investigações e também a necessidade de uma apuração muito maior e ampla. O próprio chefe do Estado-Maior, Zamir, disse que é hora de uma investigação externa. Não foi só uma falha das Forças de Defesa de Israel? Apesar da investigação interna, os problemas não foram só culpa deles, mas de falhas do sistema. Ele acha que a relação entre as Forças de Defesa de Israel e o governo foi fundamental. O status quo anterior à guerra, falhas de inteligência e outros problemas sistêmicos também contribuíram. Não foi só falha militar. A ironia é que, apesar de entenderem que esses relacionamentos têm um impacto enorme na segurança do país, Zamir e Katz, o ministro da Defesa e chefe de Zamir, estão atualmente envolvidos em uma grande briga. Houve vários incidentes, como Zamir nomeando um reservista das Forças de Defesa de Israel para um cargo sênior, alguém que anteriormente havia pedido para que soldados não fossem mobilizados por motivos políticos. E Katz criticou publicamente a decisão de Zamir, fazendo declarações oficiais online que o contradiziam e minavam. Apesar dos motivos não serem claros ao público, por que Katz não gosta dele? Esse é o tipo de comportamento que a investigação deve analisar. Vou confessar, acho que não quero uma comissão.
Não suporto a ideia de reviver toda a dor e, sinceramente, ver o que deveria ter acontecido e como isso poderia ter sido evitado. Quero focar no futuro, mas, enquanto o drama político continua a aparecer nas nossas telas diariamente, impactando diretamente o futuro deste país. Apesar das mudanças em andamento, vejo que precisamos de uma transformação muito mais profunda. Eu sento aqui e leio as notícias, as discussões mesquinhas dos nossos membros do Knesset, as brigas internas nas forças de defesa de Israel, e, sinceramente, eu simplesmente não consigo acreditar que isso é real. E para mim, o clamor público por uma investigação é sobre algo muito, muito mais profundo. As pessoas já se cansaram de viver em uma realidade aqui onde, por motivos totalmente patéticos como ego e ganho político, nossa liderança coloca vidas em risco diretamente. Precisamos entender os sistemas que falharam, mas isso é o menos importante. Precisamos realmente implementar a mudança porque isso não pode continuar. Liderança que age impunemente e comunicação incompetente, como em Garota Malvada, basta disso. Esse tipo de comportamento, que ainda me choca diariamente, é o verdadeiro motivo das mortes em 7 de outubro. Ego e brigas internas sem sentido não podem continuar. É hora do país mudar. Não acredito que a mudança ocorra com as mesmas pessoas. Espero que, com visão de longo prazo e algum tempo, a geração jovem em Israel entre na política e promova essa mudança. As eleições estão chegando e, sendo honesta, eu quero que Bibi tenha mais uma chance para nos levar até a próxima fase. Mas então, quando as investigações estiverem concluídas, eu quero uma nova liderança, sangue jovem, sangue novo e o entendimento de que o que deu errado não foi apenas tático, mas na verdade estratégico. Permitimos isso por tempo demais e agora precisamos exigir mudança. Não acha que já é hora? Sou Irkai e até a próxima.